Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, agora sim, 8 horas e 2 minutinhos. A gente está fazendo só alguns ajustes aqui. Começando com 2-0. Olha só que legal, né? Uma boa notícia, por outro lado, né? Confirmada aí uma lesão, entorse, né? Um entorse aí no Neymar. Tomara que se resolva, tomara que ele consiga se recuperar bem. Não sei se é possível jogar já na segunda-feira, mas que ele possa retomar aí na segunda fase, torcendo para que o Brasil avance. Bom, André Bassi, eu acho que é muito importante a presença dele, porque a gente tem recebido vários questionamentos com relação a fundos de CRIs. E ele, como vocês sabem, gosta de fundos de CRI, acompanha fundos de CRI, desde sempre, na verdade. Desde quando não tinha fundo de CRI, ele já acompanhava fundo de CRI. Eu acho que isso é muito importante de reforçar. Ele foi uma das primeiras pessoas a conseguir destrinchar um CRI, entender como é que era o mecanismo. Isso lá atrás, nós estamos falando coisa de década. Então, muito importante trazê-lo aqui. Até porque, André, eu quero dizer que nós temos aí quase 2 milhões de investidores, 40% do mercado hoje, do IFIX, praticamente, é formado por fundos de CRIs, e eu acredito, pelo menos eu não conheço nenhum investidor que tenha fundos imobiliários que não tenha fundo de CRI. Então, eu acho que alcança praticamente toda a indústria de fundos imobiliários. Então, seja bem-vindo mais uma vez, André. Você sempre será bem-vindo aqui, você sempre uma pessoa muito querida nossa aqui do nosso ciclo todo. Então, obrigado pela sua participação. Opa, obrigado, Baroni, pelo convite, pelo espaço. E bora tentar ver se acalma ou se desespera o pessoal aí com essa conversa de hoje. Eu sei que o tom é mais para acalmar, mas vamos ver se o pessoal consegue entender. Entender acho que é mais importante do que acalmar. Confirma para mim que o áudio está bom, né? Só para ver. Tá bom, deu uma se melhorada, viu? Aquela outras induçãozinha pessoas melhorou também, bastante. né? E qualquer coisa eu falo devagar. Tô com o hardware trocado aqui, não deve dar tanto problema hoje, mas é bom confirmar. É isso aí, melhorou bastante. Eu não sei o que você fez aí, mas melhorou muito desde o início aqui, tá? Bom, André, vamos começar aqui entendendo o seguinte, tá? Os fundos de recebíveis entre 2020 e 2021 foram a bola da vez. Várias emissões, um spread muito grande entre o mercado secundário e o primário, né, no caso das emissões, valores patrimoniais até mais gordinhos um pouco, ou seja, rendimentos super robustos, e isso fez com que o mercado ganhasse muita relevância dentro da indústria, né? Só que agora, para nós que somos um pouco mais antigos, a impressão que eu tenho é que a gente está voltando mais à normalidade. Só não voltamos à normalidade ainda por completo, porque nós estamos talvez num ciclo de altas de juros que está meio que mascarando ou colocando uma nuvem na frente das pessoas, que está dificultando esse nosso raciocínio. Então, vamos dar 2 passos para trás, vamos contextualizar esse cenário para todo mundo aí, para não falar para as pessoas que o que está acontecendo agora é o contexto errado do fundo de CRI, né? É muito mais dentro do correto que a gente viveu lá atrás do que o extraordinário que foi 2020 e 2021. Vamos lá. Bora lá. Pouca gente vai ter carinho pelos anos de 2013 a 2016, 17, que foram anos parecidos com esse. Foi um ano que queda depois de uma euforia e de juros alto, mundo bagunçado, Brasil bagunçado. E é engraçado poder lembrar dessa época e reconhecer as coisas acontecendo de novo, basicamente. O juros Selic sobe, fundo imobiliário cai, né? A gente já deve ter falado isso o quê? 20, 30 vezes ao longo dos anos, né? Mas parece que tem que repetir toda vez. E uma coisa que o pessoal talvez não tenha menos lembrança, mas acontecia realmente um pouco menos antes, hoje acontece um pouco mais, que não é só preço de secundário que cai quando o Selic sobe, as valorizações internas, o tal de valor patrimonial, ele também cai. Do mesmo jeito que o preço subia e o valor patrimonial subia com os juros para baixo, e isso muita gente deve ter observado, quando o juro sobe, o preço cai, né? Tijolo deu uma subida, devolveu acho que quase tudo, agora papel deu uma caída porque o rendimento caiu, né? Nós estamos falando de rendimentos reduzidos, uma previsão de 4 meses para trás, né? Ia acontecer em novembro, dezembro. Mas é isso, pessoal, nós estamos vendo a história
basicamente se repetindo, não é tão novidade. Claro que para quem entrou depois entrou em 16, 17, 18, não deve ter visto isso, né? Não sentiu na pele isso, ou se sentiu talvez não lembre. Mas é basicamente isso, pessoal. Juros para cima diminui o preço de tudo, juntou isso com a deflação que teve de 2 meses atrás, um tanto artificial, daí você tem uma precificação para baixo por juros para cima e uma precificação para baixo por rendimento aparente para baixo. Esse tudo cai. E é um carnaval nessa hora. Exato, é isso que eu ia te perguntar. Pessoal, antes disso, quero lembrar, já o pessoal já está chegando aqui, lembrar que a gente está na reta final aí da Black Friday, então está aqui o QR Code na tela, vocês podem acessar para mais informações. O Bassi, você acha que o pior momento, e quando eu estou falando pior momento, a gente não está falando de cotação. Nós não queremos aqui ficar adivinhando para onde vai a cotação, o mercado é livre para orbitar. Mas o pior momento do ponto de vista de renda, da média dos fundos imobiliários, também não estamos falando do fundo A, B ou C, na média, possa ter ficado para trás? Pode. Eu sei que esse é o direcionamento, mas bora lá. Pode. Por quê? De novo, os dividendos na média caíram por um artificialismo, né? Foi uma baixada de tributação temporária. Importante, tá? Quebrar o ciclo de inflação é importante ainda. Esse artificialismo, triste como possa ser, ajudou muito a quebrar o ciclo de inflação. E ele puxou muito, mas puxou muito os rendimentos para baixo. Afinal de contas, papel, fundo de papel, é um pedaço grande do mercado hoje, né? Quando ele perde fluxo, o mercado inteiro perde fluxo. Então, se na média os rendimentos atingiram uma mínima agora, por conta muito desse artificialismo. Agora, valor patrimonial ainda talvez sofra, né? O valor patrimonial só vai voltar quando os juros voltarem, que ainda não aconteceu e pelas últimas mudanças em juros futuros, talvez demore um pouquinho para aparecer. Ô, Basti, uma coisa que o investidor médio ele tem uma certa dificuldade de entender é o retorno total, né? Ou seja, vamos tentar fazer uma futurologia, né? Um termo até que você gosta de usar. Se eu olho 12, 24 meses para frente e considero um cenário de juros, eu não estou falando que os juros vai voltar para 2, mas que ele volte para 8, 8,5, e você tem uma inflação média de 4, 5%, que é mais ou menos aí o teto da meta do próprio governo, né? Teto da meta do próprio governo, do Banco Central, no caso, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você considerar que você tem um valor patrimonial a ser recuperado, você considerar que você tem um retorno dos rendimentos a um patamar, não é nem 1,80, nem 1,50, mas também não é 70, 60 centavos, você acredita que no retorno total você pode ter uma composição interessante? Essa é a primeira pergunta. E já adentrando, o investidor médio é quase impossível enxergar isso agora, porque com Selic a 14, 13,75, isso tampa literalmente a visão dele. Sim, ó, pessoal, é muito simples, né? Vamos pegar a inflação típica e juros típicos, né? Inflação de 6 e juros de 6, vai só para simplificar a conta. 6 mais 6 é 12 e 12 dividido em 12 meses é R$1, que é o dividendo típico de fundo de papel, tá? Papel, especificamente, não tijolo. Então, sim, e olha que interessante, né? É o segundo mês quase seguido que nós estamos vendo inflação de 0,5% por mês, né? 0,5% por mês em 12 meses dá lá perto dos 6%, que ainda é alto em relação à meta, mas infelizmente nós estamos voltando ao normal de inflação no Brasil, tá? Eu vou ser o chato que vou dizer que isso que é infelizmente, mas infelizmente nós estamos voltando o que é inflação normal no Brasil, que tende sim a melhorar pelo menos o dividendo. Soma o 0,5% por mês do inflação, com 0,5% por mês dos juros, vai para R$1, R$1 e tanto. R$1 e tanto, sob cotas rebaixadas, dá mais do que 1%, dá um retorno nominal alto. Isso provavelmente vai ajudar a cotação subir além do rendimento subir, né? Uma coisa puxa a outra. Muito bem. O André, outra coisa também que eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente é o seguinte: eu tenho falado muito que nos fundos de CRIs você tem um prazo médio, né, um nome mais bonito aí, duration, você tem um prazo médio de 4, 5 e até 6 anos. Então vamos falar na média 5 anos, né?
mais um outro equívoco da pessoa que faz essa comparação com a Selic à vista, né? Porque ela, ok, no curto prazo essa pessoa tem razão. A decisão de investimentos pós-fixada, obviamente, fica muito melhor do que alguém que tem uma parcela pré. Mas quando você coloca isso no tempo, imaginando um prazo médio de 5 anos, essa conta tende a se inverter. Também não dá para saber se vai se inverter, porque quem tem risco pré-fixado pode ter mais, tem mais risco, pode ter mais retorno. Ou seja, se tudo que eu estiver falando aqui for para o vinagre e os juros for para 20, aí o pré-fixado vai cair mais ainda. Mas tudo mais constante, não é esse o cenário base. Fala um pouquinho sobre essa questão do prazo médio e como é que o investidor, né, a duration, como é que o investidor deve, pelo menos, tatear isso melhor, entender isso melhor para tomar a decisão de investimentos. Bora lá, duration primeiro. Não se preocupe se não entenderem isso, tem um artigo da Wikipedia que explica duration of bonds, né, duration de títulos, e tem explicação um pouco mais elaborada ainda no Khan Academy, um vídeo de 15 anos atrás que é extremamente didático, é legendado em português, o cara desenha lá, ajuda a entender para vocês o que é duration. Para dar um resumo muito, muito simples, é o seguinte: se você tem um investimento ou uma dívida com um monte de pagamento mensal 15 anos, ele não é diretamente comparável, por exemplo, com um investimento ou uma dívida que tem um pagamento só, né? O bullet, né? Você investe, fica um tempão sem nenhum fluxo e lá no final você recebe tudo. Eles não são comparáveis, a não ser pelo duration. Duration é uma fórmula em que você injeta um fluxo cheio de parcelinha ou um fluxo com uma parcela só e gospe para você esse número, esse duration. Ele é mais ou menos o prazo que você leva para receber o seu dinheiro, ele é mais ou menos a sensibilidade que esse empréstimo tem em relação à mudança nos juros, né? Um empréstimo melhora ou piora com a mudança de juros, um investimento melhora ou piora com a mudança de juros, que essa fórmula te indica, literalmente, qual que é essa sensibilidade. Para cada 1% de variação nos juros, quanto que o seu investimento sobe ou desce no Excel, no mundo maravilhoso das finanças, né? Então, duration nesse contexto é o seguinte: ok, dívidas diferentes não são comparáveis, mas dívidas com durations parecidos são comparáveis entre si. E é por isso que a gente fala isso aí, não? O fundo imobiliário com duration de 5 anos, ele é mais ou menos parecido, em termos de risco de juros, com uma NTNB de 5 anos. Isso é comparável, ele é parecido com uma pré, já começa a perder um pouco a comparação, de 5 anos. Se você pega investimentos diferentes com durations parecidas, a comparação pelo menos é mais próxima do que se você fizer comparação direta. Se você fizer comparação direta, ela faz pouco sentido. Se você faz a comparação de dois investimentos com durations semelhantes, pelo menos é parecida a comparação, o resultado da comparação faz mais sentido. Então, só para... Eu me enrolei, eu sei, mas a duration desses 5 anos significa que nós temos 2 investimentos, NTNB, por exemplo, de 5 anos, e fundo imobiliário com uma carteira também com duration de 5 anos, a gente pode compará-los, a gente pode escolher os investimentos em termos de juros nesse nível. As pessoas fazem isso desde sempre, não vão mudar isso, elas comparam com a Selic, muito spot, né, a Selic pontual. O que é uma comparação estranha, porque a duration da Selic é um dia, nem um ano. Exatamente, você disse tudo aí, não é uma comparação que faz muito sentido, porque são contextos diferentes. Bassi, e alguns gestores têm colocado uma análise de sensibilidade, e falando na média, você está citando NTNB aí, né? Falando na média, alguns fundos de CRI, estou falando de média, tá? Com o cenário atual, nos preços atuais, mesmo sendo um fundo de CRI mais conservador, ele já está precificando, na média, inflação mais 9, em alguns casos até um pouco mais, num fundo que tem assim, um risco até bastante controlado, né? Você também está no mercado há muito tempo. Eu não me lembro de acontecer uma janela de oportunidades em fundos de CRI com um cardápio tão grande assim, né, Bassi? Eram questões pontuais. Agora o cardápio está gigante, tem para todos os gostos aí.
Sim, sim, tem um lado bom e um lado ruim aí. Por anos a gente falou, né? Tomara que venha institucional para que esse mercado fique mais sério. No entanto, tem institucional agora e o institucional faz conta de institucional. Então, quando a Selic sobe nessa conta aí, ela é meio, não é só pessoa física que está fazendo assim, não, é institucional também, tá? Mas voltando, sim, olha que maravilha. Nós temos um fundo que está em IPCA mais 6, que está reinvestindo em IPCA mais 7, lá vai lá. Eu estava lendo o relatório de fundo de papel hoje, por coincidência, e os caras estão comprando o que seria médio e yield, não é mais IPCA mais 6, é IPCA mais 7, operação super tranquila, super linear, comprando um secundário IPCA mais 7 e tá lá. Então você tem um fundo de IPCA mais 6 com desconto, reinvestindo em IPCA mais 7 e tralalá, e o desconto transforma isso em IPCA mais 9. Que se você chega num fundo de pensão e falar isso pro cara, o cara vai rir de você. Você chega num país desenvolvido e falar isso para qualquer outra pessoa, você fala assim, não, isso é república de bananas, isso não existe. Existe, Brasil, é tradicional de acontecer isso. Pontual, cirúrgico, exatamente isso. Trocando em miúdos, o fundo tem uma base a 6, está reinvestindo a 7, e com base no preço secundário você toma 9. Ou seja, isso parece. E agora eu estou falando, isso pode até ter acontecido e aconteceu invariavelmente em algum momento no passado. Quando não se tinha mercado, hoje você tem um cardápio muito grande, você tem gestores de todos os jeitos que você pode escolher, você tem vários perfis de fundos, você tem vários tipos de originações, você tem vários setores e subsetores dentro do que. O cardápio hoje é vasto para você escolher isso. Tem vários exemplos. Então, isso que eu acho que é a grande diferença do que foi quando o Basti colocou aí em 2016, né? Quando isso aconteceu, né? Há 6, 7 anos atrás. Basti, agora eu quero entrar numa pergunta espinhosa, bem espinhosa, inclusive. A gente falou muito de high yield, high grade, high yield, high yield, high grade, high grade, high yield. Há um tempinho atrás, os high yields estavam negociando com muito ágil, porque o pessoal queria rendimentos, etc. Agora, Basti, aconteceu um fenômeno. Os high grades estão sim com algum tipo de desconto, mas o mercado chegou uma hora que ele falou assim: opa, até aqui tá bom. Só que os high yields caíram muito. Quando você olha os rendimentos de 12 meses dos high yields, eles sofreram muito, a volatilidade foi muito grande. Você acha que finalmente o mercado está sabendo entender que high yield é high risk também, que você tem que ter uma outra camadazinha de análise? Claro, não dá para a gente falar genericamente, mas parece que as coisas estão indo para o lugar que devem ser mesmo? Sim, parecem, mas eu temo que parece, viu? Se essa correlação, ela pode ser interpretação correta de que high yield é muito mais volátil, tanto para cima quanto para baixo, né? Porque é isso que ele é mesmo. Quanto mais baixo, quanto mais low yield você é, mais constante né? No baixo do baixo tem o pré, depois tem o CDI, depois vem os IPCAs e os IGPMs. Então, quanto mais yield, mais volátil. Então, mais volátil cair mais é esperado no high yield, é perfeitamente normal. Então, sim, parece que sim. Parece. Qual que é o problema do parece? Os high yields foram os que tiveram maior variação de yield também, o dividendo variou mais. Né? Ele estava naquele topo de 2, veio para 70 centavos. Enquanto que os médio yield estavam no topo de, sei lá, 1,20, 1,30 e veio para 70 também. A queda de 1,20 para 70 é muito menor que uma queda de 2 para 70 centavos. Então, o problema do parece vai que o pessoal não está tendo um entendimento melhor nenhum, só está olhando o yield variando grande e está punindo pela variação grande do yield. Esse é o problema de analisar agora. A gente vai saber que o mercado está mais entendido, está mais tipo cabeça de investidor institucional, quando os yields voltarem e os high yields não voltarem. Daí vai ser uma contraprova interessante. Agora, se os high yield subiu o dividendo e disparar o preço, lamento. Daí só parece mesmo, foi só coincidência. Boa, vamos ver. Então vamos esperar cenas dos próximos capítulos aí. Mas outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, né? Muita gente falando do CDI+, claro, né? CDI aí 13,75. Essa semana andou-se ventilando a possibilidade de aumentar juros ainda no ano que vem. Não temos bola de cristal, mas enfim, é uma possibilidade. E o CDI+, alguma coisa, começa a ganhar mais atratividade na decisão de investimento das pessoas. Ok.
Há pouco tempo atrás eu fiz uma live em que eu falei assim, olha, a natureza do mundo imobiliário é inflação mais alguma coisa. A partir do momento que você começa a originar muita operação CDI+, você está tomando um risco corporativo. Mal comparando, tá? Mal comparando, não estou querendo colocar no mesmo contexto. Mas aquele risco de crédito que a gente viu lá em 2020, com o IGPM a 30, as operações tendo que ser reperfiladas, tal. Você acredita que se o CDI... E uma vez eu tomando café com você aqui em Goiânia, com um investidor que eu não lembro quem, você falou, CDI é perigoso, CDI ele vai... Você lembra disso, tomando um café? Então... fala um pouquinho para as pessoas sobre isso, que eu acho que as pessoas às vezes não entendem que um CDI alto, durante um tempo, ele machuca muito, porque a contraparte tem que ficar no osso ali, na despesa financeira, segurando o rojão. O IPCA, pelo menos, você tem aonde você tem uma muleta. O CDI, você tira o chão. Fala um pouquinho, eu lembro certinho desse café, em que você falou, a conversa até não avançou muito, era um investidor assim que estava querendo outras informações, mas eu lembro desse café como se fosse hoje aqui em Goiânia, em que você falou isso, CDI alto é perigoso. Vamos lá. Tá sem áudio, tá sem áudio. Tá sem áudio. Do lado do devedor, o CDI é perigoso. Bora lá. Seguinte, pessoal. Vamos fazer uma conta bem simples. CDI mais 5, que é uma coisa que está tendo hoje nos CRIs corporativos. Selic em 14, DI em 5, isso dá 19. Vamos arredondar, 20% ao ano, cara. 20% ao ano é uma dívida pesadíssima. Só não é dívida de pessoa física, que é 100% ao ano, né? Que é também muito comum no Brasil, né? Mas para comércio, isso é muito pesado. Significa o quê? Que quem fez uma dívida que era barata, agora está muito mais caro. Significa o quê? Que o cara vai pagar a dívida, mas provavelmente não vai tomar uma nova dívida. Isso não é só CDI, pessoal, isso é juros alto. O juros alto muito tempo, até pegando um pouco de uma pergunta que eu vi aqui, ele tem dois efeitos. Ele piora a situação do crédito atual, ponto, e ele diminui o crédito futuro. Vai menos gente pegar crédito. A qualidade até que melhora um pouco com o tempo, mas o volume de crédito diminui. É inviável, é inútil, é contraproducente você tomar tanto crédito a 20% ao ano do que a 6%, 7% ao ano. Então, sim, pessoal, o CDI mais 5 é pesadíssimo. Tá tomando quem tá precisando, ponto. Tá tomando quem achou algum negócio que rende 30%, 40% ao ano, que não são tantos assim. Assim que esse pessoal for abastecido de dinheiro, eles vão parar de tomar dívida, e os negócios que precisariam de financiamento de 6%, 7%, 8% ao ano, 10% ao ano, negócios que rendem 12% ao ano, ou vão rodar com capital próprio, ou não vão rodar. De qualquer forma, os tomadores de dívida diminuem. Exatamente, por isso que não tem tanto mercado assim, né? Se você considerar o mundo imobiliário e começar a oferecer a CDI mais 4, mais 5, como se fosse o normal, chega uma hora que você esgota o mercado. Porque o tomador faz a conta, ele fala, poxa, isso aí eu não tenho um negócio lucrativo suficiente para pagar a CDI mais 5. Por isso que a duration de uma operação CDI é curtinha, porque quem está tomando tem que fazer uma conta rápida ali para ou isso morrer sozinho, dentro de um negócio, de um projeto que ele tem que vai morrer sozinho, ou em algum momento ele já está se preparando para pré-pagar essa dívida cara e trocar por uma mais barata. Ou ele está apostando que o CDI vai em algum momento chegar em 7, e o 7 mais 4, 7 mais 5 fica dentro de um padrão que para ele está mais aceitável. Então ele tem esses cenários base na cabeça dele. O que a gente não pode é ficar torcendo para CDI mais 5 ser o normal, com CDI em 2 dígitos, ninguém carrega uma dívida dessa, né, André? É isso. Bom, já estamos aqui com 24 minutinhos de live, já estamos... a ideia é fazer mais algumas perguntinhas e já encerrar, então pode colocar alguma coisa aqui para vocês. André, a pergunta é, a inflação voltou, né? Os fundos de CRIs devem se recuperar? O tema da live é esse, eu queria que a gente já está quase caminhando para o fim. O recuperar aqui, de novo, não estou falando de cotação, nós estamos falando de rendimento. Você acredita que a partir do momento que você tem uma inflação no campo positivo, a pressão diminui, então 2023 deve voltar a ser um ano mais normal para os fundos de recebíveis?
Sim, sim, sim. É matemático isso. O rendimento é duas parcelas. A correção do mês e os juros do mês. A correção estava zerada ou negativa. Óbvio que o rendimento caiu. Isso foi temporário, isso foi, né, 2 meses. Agora deu até um resquício. Porém, passou. Era duas parcelas, foi uma parcela por 2 meses. A gente vai voltar a ter rendimentos que são duas parcelas. Os juros e a correção monetária. É literalmente matemático isso. Maravilha. O André, um questionamento que eu acho que é importante da gente fazer aqui é você tem alguma preferência dentro do seu cardápio entre um fundo só CDI, um fundo só IPCA, um fundo. Você tem alguma opinião mais objetiva com relação a isso? Boa. Sim, sim. É o seguinte, eu equalizo o CDI com o IPCA. Vocês podem fazer uma média, e isso não é geral, tá, pessoal? Cada pessoa tem mais ou menos sua média ou sua preferência, mas eu equalizo o seguinte, que o CDI é IPCA mais 2. Então, sei lá, CDI mais 5 para mim é IPCA mais 7. Então, um fundo de CDI mais 5 e um fundo de IPCA mais 7 para mim é igual. Eu deixo de distinguir por aí. Eu prefiro volatilidade, eu gosto de volatilidade, então eu tenho uma preferência por IPCA, ponto. Mas nessa sua pergunta, a resposta é não, não tem diferença nenhuma. Claro que você tem que escolher esse diferencial, onde você equaliza os dois. Mas depois que você equalizou os dois, em termos de retorno, não em termos de risco, é igual. Maravilha, excelente resposta. Excelente resposta. E aquilo que eu falo sempre, eu repito. Às vezes o André fala alguma coisa que a gente não entende, e eu já passei por isso algumas vezes, a gente não entende na primeira leitura. Aí quando você vai pensar naquilo, fala, putz, o que o André falou é na mosca. Gente, um CDI mais 5, um IPCA mais 7, no final das contas é quase que a mesma coisa, só que é muito difícil você enxergar isso agora, assim, na sua frente. Você tem que alongar um pouco a leitura. André, última pergunta, 27 minutinhos de live. Quero fazer uma questão aqui com você. Futurologia de novo, fase 2. Tá bom, os fundos de CRIs podem se recuperar um pouco aí, pode voltar a ter os rendimentos mais normais, as cotas podem reagir, etc. Mas janela de emissões, faz uma previsão aí. Futurologia, faz uma previsão para errar, André, só para a gente ficar mais divertido na live aqui. Quando que você acha que reabre as janelas de emissões em fundos de CRIs? Dá um palpite aí. André? André, tá me ouvindo? Ué, para errar é fácil, é só prever. Tô aqui, voltei? Tô aqui. Para errar é fácil, é só fazer a previsão. Pessoal, fundo de papel provavelmente só vai emitir perto do VP. E para emitir perto do VP, eu acho que a janela abre lá por maio de novo. Por que por maio de novo? Porque vai ter o degrau de inflação, vai ter o dividendo vai fazer o pessoal subir, o VP chegou perto. Detalhe, o preço chegou perto com o valor patrimonial ainda rebaixado. Então pode ser que lá em abril a gente tenha um momento em que PVP está perto de 1 e a janela de emissão se abre. Não está completamente fechada, nós estamos vendo um ou outro fundo emitindo. Não está totalmente fechada, mas aquele volume gigante, 6 ou 7 emissões em paralelo, talvez só depois de abril, lá para maio mesmo. Maravilha! André, quero te agradecer. Lembrar mais uma vez a todos vocês que a gente está aí na reta final da Black Friday, o QR Code está na tela. A ideia era fazer um papo rápido, mas objetivo. Acho que a gente respondeu a todas as perguntas, pelo menos o que eu pude ouvir aqui. Pessoal, a gente não vai falar especificamente de fundo, né? VGHF, RBRX, IRIM e tal. Eu acho que assim, o fundo específico tem resposta específica. E eu conheço o André há tempo suficiente para saber que esse tipo de coisa ele não gosta. Depois, assim, porque são fundos em épocas diferentes, né? Eu posso falar que muito rapidamente, VGHF com conceito de hedge fund, investindo até em FDIC, RBRX acabou de vir ao mercado, tomaram tudo em CDI porque querem realmente ficar nessa cabeça, e o IRIM tentando se encontrar ali no caminho. Então, assim, são contextos diferentes, eu conheço o André o suficiente para saber que esse tipo de resposta não leva a nada. É muito melhor aproveitar a presença do André aqui para mostrar para vocês tudo isso todo esse contexto que a gente desenvolveu aqui, tá bom?
André, muitíssimo obrigado, quero te agradecer mais uma vez. A ideia era fazer um papo rápido de meia hora e a gente quase acertou na mosca, 29 minutos e 50 segundos. Então, muitíssimo obrigado. Se você quiser encerrar de alguma outra forma, enfim, não deve ter rendimento gordo nos fundos de CRI agora, normalmente no final de ano, né? Vem rendimento gordo, dessa vez a gente está assim, no osso das reservas. Então, se voltar para um patamar ali, mais perto de R$1, já é o mais normal de novo, né? Não tem muita reserva acumulada. Obrigado, viu, André? De nada, e o comentário final é muito estranho, mas, pessoal, lembre-se, com rendimento maior, majorado, ou desconto na compra, é muito parecido também, viu, pessoal? Esse é o tipo de coisa que a pessoa vai dormir pensando naquilo. Isso é muito importante o que o André disse. Tá? O que você prefere? Ter um rendimento mais gordinho ou comprar com desconto? Né? Às vezes, intuitivamente, você fala o rendimento gordinho, mas no final das contas, dependendo dos volumes, aí a gente tem que fazer uma conta, pode ser a mesma coisa. E às vezes o comprar com desconto, considerando o yield ou cost, ou considerando mais uma estratégia de longo prazo, pode ser muito mais sustentável para você. Não é isso, André? André? Acho que você voltou. André? André? Bom, eu acho... É isso, pronto. O André está com uma diferençazinha de tempo ali, então, mas tudo bem. Pessoal, mais uma vez, QR Code na tela, podem conferir a nossa Black Friday. Quero agradecer mais uma vez o André, eu acho que está com uma diferençazinha de tempo, André. Estou aqui, mas é isso. É isso, então, André, eu acho que está uns 10 segundinhos diferente aqui da transmissão ao vivo, coisas que acontecem, mas está tudo certo. Pessoal, um forte abraço a vocês, vamos lá, torcer para o nosso Brasil e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.